Agora eu quero me dirigir especialmente a você que mora em Balneário Camboriú. Você que na eleição passada para a prefeitura de Balneário Camboriú, foi ludibriado. Você que caiu aí num suposto estelionato eleitoral. Por quê? A atual prefeita de Balneário Camboriú se elegeu dizendo ser ela uma pura representante do pensamento de direita. E por que isso é importante para Balneário Camboriú? Porque a cidade tem um contingente enorme de conservadores, de direitistas, de pessoas do espectro político à direita. E essas pessoas na última eleição acreditaram na Juliana Pavan quando ela disse: eu sou de direita. Pois bem, por que nós temos que falar sobre isso e qual a minha legitimidade para me dirigir ao cidadão balneário camboriense? Na última eleição, senhores, eu fiz 5.991 votos nessa cidade. Mais de 8% dos cidadãos que foram para as urnas votaram em Ana Campanholo. Então eu tenho legitimidade tal qual, tanto quanto ou talvez mais do que um vereador para me dirigir à cidade de Balneário Camboriú e denunciar o estelionato eleitoral que é a eleição de Juliana Pavan, a atual prefeita. E por que eu digo isso? Na última eleição e nos últimos meses, algumas coisas ficaram evidentes e nos colocam questionamentos. Ou a prefeita mentiu durante a campanha quando disse que era de direita, ou agora os nomeados dela mentiram ao longo da vida até aceitarem um cargo dentro das secretarias. Ou quem sabe as duas coisas. Tanto a prefeita mentiu, quanto os seus nomeados se vendem em troca de cargos públicos. E por que eu estou falando sobre isso necessariamente? Se a prefeita Juliana Pavan é tão de direita como dizia na eleição, motivo pelo qual as pessoas confiaram e votaram nela, por que ela está empoderando entre os seus quadros de secretários uma porta-voz do aborto, uma abortista, uma feminista radical, essas feministas que não veem a hora das crianças serem abortadas? Eu estou me referindo necessariamente à secretária de comunicação, a secretária de comunicação escolhida pela prefeita Juliana Pavan. Se você observar as redes sociais, o material produzido por essa jornalista, olha aqui, ó. Isso aqui tudo são as matérias feministas, essas aqui são as matérias feministas e abortistas publicadas pela jornalista de esquerda contratada pela Juliana Pavan. E a Juliana Pavan, a prefeita, ela não somente contratou essa feminista, essa esquerdista, para ocupar o cargo de secretária de comunicação. Não é suficiente. Ela também fez uma alteração administrativa, elevando o setor de comunicação, que antes tinha alguns cargos, ao patamar de primeiro escalão, ao patamar de secretaria, para pagar um salário maior, para dar mais visibilidade a essa cidadã. Eu não vou citar o nome da jornalista, mas o que você, balneário camboriense, tem que saber é que a prefeita que disse se eleger pela direita nomeou uma secretária de comunicação ultrafeminista que defende o aborto. Olha a gravidade disso. Alguns anos atrás, nós todos assistimos aqui um bebezinho de 7 meses ser envenenado com uma injeção salínica, teve uma parada cardiorrespiratória, morreu, e depois a criança de 11 anos foi submetida a um parto natural, com quase 24 horas de trabalho de parto para parir um cadáver. Quem defendeu isso aqui dentro? Quem defendeu isso aqui dentro da Assembleia Legislativa? Vamos dizer os nomes: deputada Carminati, deputada Paulinha, Marlene Fengler e Ada De Luca. Defenderam a morte por envenenamento salínico de um bebê de 7 meses, aqui dentro. E fora daqui, quem defendeu? Jornalistas como essa agora ocupando o cargo de secretária da prefeita Juliana Pavan. Disse que era inclusive um absurdo a nossa Assembleia investigar os detalhes desse bárbaro assassinato que causou nessa menina de 11 anos a obrigatoriedade de expelir um cadáver, de expelir um bebê em um parto natural. Então, todas essas pessoas aqui envolvidas, elas dão mostra de como é o caráter do movimento feminista. E essa jornalista que hoje ocupa um espaço na prefeitura de Camboriú, com cargo e salário de secretária, é
assim, é esta mulher. Uma mulher que, inclusive, ocupava o seu trabalho na grande mídia, na imprensa oficial, para chamar as mulheres conservadoras de contraditórias. Quando eu fui eleita a deputada mais bem votada da história do nosso estado, com apoio seu, mulher conservadora, essa jornalista que hoje ocupa um lugar na prefeitura da Juliana Pavan, disse que nós éramos uma contradição, que a mulher conservadora na política era uma contradição. E agora a pergunta que eu faço para a prefeita Juliana e que eu faço para você, Balneário Camboriúense: será que não tinha nenhum jornalista competente em toda Balneário Camboriú? Você, jornalista competente de Balneário Camboriú, que não é de esquerda, que não é abortista, que não foi escolhido pela prefeita, que teve que importar a sua secretária de comunicação, será que Balneário Camboriú não tem talento? Ninguém é competente em Balneário Camboriú, tem que vir pegar essa jornalista abortista e botar no cargo? Mas tem uma outra coisa muito interessante no cargo ocupado por essa jornalista. Quando ela não estava no cargo público ainda, fez uma matéria sobre mim e disse que o nosso gabinete, lembrando que o gabinete é composto por mais de 20 funcionários, que o nosso gabinete gastava uma diária de aproximadamente um salário mínimo para fazer o nosso trabalho nas cidades, viajando, encontrando as pessoas, as lideranças, levando emendas, e criticou o nosso trabalho. Disse que nosso gasto de R$1.000 em diárias para fazer esse trabalho era um gasto exorbitante. Sabe qual foi a primeira coisa que essa jornalista fez quando assumiu um cargo público? Solicitou uma diária no valor de R$1.300, aliás, uma não, quatro diárias, para acompanhar a prefeita em um evento em Brasília que não era, com certeza, um evento de suma importância, tampouco um evento inadiável. E isso aconteceu, inclusive, com o descumprimento de um decreto da própria prefeita Juliana. Então, para você que vive, você que mora em Balneário Camboriú, a prefeita Juliana já começou muito mal. No dia 23 de janeiro, eu chamei ela no WhatsApp e disse: tem certeza que vai nomear essa jornalista feminista? E ela me respondeu: não, mas ela tem um comprometimento técnico. O comprometimento técnico dessa cidadã é tão bom que já deu 2 grandes derrapadas, a prefeita Juliana perseguindo um humorista e agora tentou propor uma política pública de violência contra a mulher, uma política pública de violência política de gênero, como que está sendo feito aqui dentro dessa Assembleia. Essas 2 derrapadas, na última, a prefeita teve que voltar atrás e retirar a proposta. Então, a prefeita Juliana Pavan retirou o auê que ela estava fazendo para tornar a política de violência política de gênero uma política pública em Balneário Camboriú. E por quê? Porque ela é uma prefeita mulher e ela não quer que você critique o trabalho dela, nem quando ela comete esses erros crassos e nem quando ela é pega flagrantemente num estelionato eleitoral, que é quando você diz para o eleitor que é uma coisa, mas não é. Então, prefeita Juliana, não esqueça, a deputada Ana está de olho no que você está fazendo aí, em respeito aos meus 6.000 eleitores no município de Balneário Camboriú. Muito obrigada.